grande vitória do Inter, mais uma, Simon Bianchini. 15º jogo de invencibilidade do Inter. 15º jogo de invencibilidade do Inter, 5ª posição afirmada e cada vez mais próximo de uma vaga direta a Libertadores de 2025. Mas aquele sonho do título do Brasileirão ainda não tem a possibilidade riscada dentro do ambiente colorado. O Inter trabalha para nessas últimas 4 rodadas somar o maior número de pontos possíveis e conseguir encostar e quem sabe ultrapassar os 4 concorrentes à sua frente na tabela de classificação. Os números defensivos do Inter, pela primeira vez sob o comando de Roger Machado, o Inter chega a 3 jogos consecutivos sem sofrer gols. Mas tem um outro detalhe interessante que a gente vai trazer na sequência, viu, Gabardo? E também tem a renovação de René, que o lateral deseja permanecer em Porto Alegre. Porque além de comprar o Bernabé, que o Inter tenta, e é uma prioridade, tem essa questão do René, que ontem jogou porque o Bernabé estava suspenso. Vamos lá, Simon Bianchini, o Inter ganhou do Vasco no Rio de Janeiro, gol de Wesley. Aliás, a briga, né? O Marcos Bertoncello hoje fez coluna sobre isso. Em GZH, a briga pela artilharia no Inter é interessante, né? O artilheiro do Campeonato Brasileiro é o Estevão, com 12 gols. E do Inter, o Wesley tem 9 gols, o Borré tem 8 e o Alan Patrick tem 7 gols. Então o Inter tá marcando gols, tá ganhando jogos, 15 partidas de invencibilidade e a defesa também tem feito um papel importante, Simon. Melhorando no aspecto defensivo, já era algo que o Inter estava em evolução, porque a defesa preocupou bastante, principalmente na chegada de Roger Machado, porque teve muitas peças mudando. O mercado teve a lesão, o Igor Gomes, o Robert Renan, o próprio Malo, o Busto saíram e o Inter teve que renovar esse setor. Com o Roger Machado chegando, trazendo peças como o Rogel e o próprio Cleiton Sampaio, e teve a própria lesão do uruguaio, enfim. Então o Inter teve alguns problemas na defesa. E pela primeira vez, sob o comando de Roger Machado, por exemplo, o Inter engata 3 jogos consecutivos sem sofrer gols. São 22 partidas sob o comando do Roger e 18 gols sofridos. A média era quase 1 gol por jogo. Isso já mostra uma evolução no tema. E tem uma outra característica que o Marcos Bertoncello, fazendo as contas hoje mais cedo, me alertou. Os últimos 3 gols sofridos antes dessa série, Gabardo, foram de pênaltis. Ou seja, o Inter não está vazando com bola rolando. O último gol que o Inter sofreu, por exemplo, com bola rolando, foi do Yuri Alberto na Neoquímica Arena. E já tem mais de 1 mês dessa partida. Claro que ontem o Inter conseguiu mais um bom resultado, venceu mais uma vez em São Januário, gol do Wesley, partida que o Inter entende que soube administrar, tinha desfalques importantes nas laterais, os 2 volantes titulares não jogaram, o Thiago Maia nem sequer viajou para o Rio de Janeiro, o Fernando começou no banco, então foi uma vitória para confirmar este bom momento e dar um embalo para esses momentos derradeiros do Campeonato Brasileiro. 15 jogos de vencibilidade e o Inter sonha em chegar a 19 e com a melhor pontuação possível para sonhar com algo a mais dentro desse Campeonato Brasileiro. Hoje Botafogo 69 pontos, Palmeiras 67, Fortaleza que joga hoje 63 e Flamengo e Inter com 62 pontos. Vaga na Libertadores garantida, 7 pontos atrás do líder, faltando 4 rodadas, aí tá muito complicado, né? Bom, domingo tem Inter e Bragantino no estádio Beira-Rio. O que pode ter de novidade? Como é que vai ser a preparação, que vai ser curta, né, para esse jogo? Primeiro, o Inter vai focar, Gabardo, na recuperação dos jogadores. Está voltando do Rio de Janeiro, já treina hoje à tarde e vai apostar que os jogadores se recuperem fisicamente. O Inter vai ter mexidas importantes nas laterais, as voltas de Bruno Gomes e Bernabé. Isso garante no mínimo 2 alterações. Num período curto de recuperação já é algo significativo. E outras 2 possibilidades de mudanças na abertura do meio-campo. O Thiago Maia ficou em Porto Alegre, não teve uma lesão diagnosticada segundo o Inter, apenas dores musculares. Há possibilidade sim de retorno contra o Bragantino. E uma outra que ontem o Roger levou por conta da administração, mas deixou o Fernando no banco, que voltava de lesão, ele pode entrar na vaga do Romulo. Então são as 4 trocas possíveis. Muita gente em casa deve estar se perguntando, mas o Gabriel Carvalho não tem possibilidade de entrar na meia pela direita? Não.
Nesse momento, o Roger confessa nos bastidores que o Bruno Tabata é o titular da vaga e o Gabriel Carvalho vai esperar o momento de, quem sabe, reassumir a posição. Então, nesse momento, a troca não é cogitada na meia pela direita. Olha só. Bom, o Inter, na próxima rodada, né? Ele pode, inclusive, ultrapassar o Fortaleza. Pode ultrapassar o Flamengo e o Fortaleza, né? Porque se o Fortaleza hoje perde para o Fluminense, a diferença entre Fortaleza e Inter é apenas de 1 ponto. Então é para conferir também. E aí depois na terça-feira, na próxima rodada, tem o enfrentamento dos dois, Fortaleza e Flamengo, né? Então o Inter pode passar dos dois na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter, por exemplo, nesses últimos 4 jogos, Gabardo, ele enfrenta 3 adversários que estão à sua frente na tabela de classificação. Tem o Fortaleza e o Flamengo fora de casa e o Botafogo no estádio Beira-Rio. É nisso que o Inter se apega, por exemplo, nos confrontos diretos, para poder melhorar a sua condição, não só para garantir uma vaga direta que deve ser garantida, quem sabe, dentro do G5, né, do Campeonato Brasileiro, mas G4 é uma garantia, por exemplo, de uma premiação ainda maior, paga pela CBF, pela Globo, pelo melhor posicionamento na tabela de classificação. Mas o objetivo do título, faltando 4 rodadas, 12 pontos em disputa, ainda é alimentado. O próprio Roger disse que dá para sonhar ainda. Que final de tabela que o Inter tem, hein? Daqui a pouco o Inter tem mais Inter com Simon Bianchini aqui no programa.